7h30, hora do quadro Check-up no rádio, aqui no nosso programa. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Hoje recebendo o médico geriatra Belísio Neto. Doutor Belísio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Bom dia, Marcos, ouvintes, internautas, telespectadores. Mais uma vez uma satisfação, às terças, estarmos aqui falando sempre de um tema relacionado à saúde e à saúde dos pacientes idosos e pacientes que estão envelhecendo. E hoje, para tratar de um tema que com certeza muitos idosos que nos escutam nesse momento já passou por isso, que é a dor, né? 50% dos idosos sentem algum tipo de dor, né? É normal, por exemplo, para a idade do idoso sentir dor? Verdade, metade dos pacientes idosos, eles têm alguma queixa de dor. A dor, na verdade, ela é uma queixa muito comum em qualquer área da medicina. Inclusive é a principal queixa de levar o paciente ao consultório em qualquer área da medicina. 80% das pessoas, aliás, 80% dos consultórios tem dor. Então, relaciona-se muito o envelhecimento com dor, aparecimento de dor, e isso é uma das dificuldades que a gente tem, inclusive, de tratar, né? Esse preconceito, esse estigma de que a dor é da velhice, de que é normal ter dor com a terceira idade, e a idade, eles soltam até algumas piadas, a idade do condor. Então, eu não diria que é normal ter dor com envelhecimento, não diria não. A literatura médica diz que, pelo contrário, os idosos, eles têm uma sensibilidade à dor maior, aliás, menor, eles têm mais dificuldade de ter dor. Então, quando eles vêm ter uma dor, essa dor já é uma dor que está numa intensidade maior do que deveria. Entretanto, por outro lado, eles têm mais fatores que predispõem à dor, eles têm mais doenças que causam dor. Eles têm mais artrose, eles têm mais posicionamento inadequado, eles têm mais dores neuropáticas, eles têm vários outros fatores que causam dor. E essa dor, quando ela se perpetua, quando ela fica crônica, quando ela tem um estímulo repetitivo, aí sim eles têm um limiar de dor mais baixo, eles ficam acionando o gatilho da dor com mais facilidade. Então, os idosos, a idade não é a causa das dores. As doenças que acompanham a idade, na maioria das vezes, as doenças maltratadas ou não prevenidas em outras faixas etárias, fazem com que o idoso curse com dor na terceira idade. Para que o ouvinte possa entender o quanto isso é normal, desde 2015 foram quase 12 mil internações causadas por fraturas e quedas, né? Ou seja, tem muito idoso aí caindo, sofrendo fraturas e sentindo dor, né? É uma das causas de dor, né? A osteoporose, ela não é uma doença que causa dor, mas a fratura por osteoporose, no caso do paciente, quando cai, ele fratura porque tem um osso fraco, ela causa dor. Ela também pode causar dor por microfraturas na coluna, microfraturas osteoporóticas. As causas osteoarticulares, artrose, contratura muscular, tendinite, bursite, elas são as principais causas de dores crônicas no idoso. Dor na coluna, dor no pescoço, dor no ombro, e a queda também é tanto uma causa de dor. O paciente, quando cai, 70% dos pacientes que sofrem queda, eles ficam com dor crônica. Então, é também muito comum dor nos pacientes que caem, a dor da fratura, e esse paciente, mesmo que ele não frature, ele evolui em 70% das vezes com dor. Chegando agora o cafezinho. Obrigado, Suênia. Grande boa. Doutor, quais os locais mais comuns de dor no idoso? Bom, topografia de dor, né? Os idosos, eles têm dor principalmente, Marcos, em lugares onde essas doenças osteoarticulares tem mais prevalência. Coluna, por exemplo, é uma queixa, dor na coluna, dor lombar, é uma dor muito frequente no idoso, tá? É a topografia mais acometida. Pescoço é outra topografia muito acometida. A cabeça, as dores de cabeça são muito comuns também, tem uma prevalência alta no paciente idoso. Dores neuropáticas, aquelas dores da diabetes, por exemplo, doenças neuropáticas,
que é uma dor em queimação, formigamento debaixo dos pés, dormência. Esse tipo de dor também é comum na terceira idade. As dores vasculares, aquelas doenças que causam dificuldade na circulação das pernas, por exemplo, obstrução na passagem do sangue nas pernas, doenças obstrutivas arteriais, elas são causas de dores na terceira idade. Doenças inflamatórias, como por exemplo artrite reumatoide, polimialgia reumática, elas também causam muito dor. E existe uma relação muito forte entre dor e depressão. As dores causadas por doenças do humor, por depressão, ansiedade, e que são somatizadas, essas pessoas elas têm uma sensação, uma percepção de dor maior. Então, dores por transtornos de ansiedade e depressão também são muito comuns. Lembrar, Marcos, aqui que eu falei de uma dor por causa de depressão, as pessoas podem não ter ideia do que é isso, mas a dor ela é um fenômeno complexo. A dor ela não é o que a pessoa que está vendo acha que é o quem sente. Aquele ditado que diz quem geme é quem sente a dor, é pura verdade. Então é um fenômeno complexo que a pessoa que está sentindo é quem sabe dizer a intensidade da dor. E ela tem alguns componentes não só físicos, não é só a lesão da artrose que causa a dor. Tem componentes cognitivos, a percepção da dor, a forma como o paciente entende a dor, ela pode aumentar ou piorar essa dor. Por exemplo, um paciente que tem Alzheimer, a avaliação de dor nele é totalmente diferente. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Um paciente que tem um ambiente social e a cultura dele, a forma de perceber, de valorizar essa dor, por exemplo, em pacientes que acham que esse estigma que a dor é da velhice, eles subvalorizam a dor. Então a forma de perceber dor é bem peculiar, o tratamento é bem individualizado. Tem outras pessoas que, por exemplo, têm medo de dizer que está com dor, porque tem medo de se tornar um peso para a família, tem medo de que aquela dor seja uma doença grave, tem medo que aquela dor gere mais exames e ele tenha mais custos e ele tenha que fazer. Então ele ali evita esse. É um perfil de paciente que faz com que grande parte das dores, a gente tem estatísticas de que metade dos idosos sentem dor, e metade dessas pessoas que sentem dor, Marcos, elas são inadequadamente tratadas ou subtratadas. O tratamento da dor é feito só ali uma parte, o paciente continua sentindo dor, embora em menos intensidade. E 60% desses que recebem o tratamento para dor, mesmo que recebam, com 6 meses depois, eles não são reavaliados, eles estão tomando remédio e não renovaram a receita. Então, o que é que falta? Se tem que tratar a dor, essa semana eu fiz uma aula sobre dor nos idosos para o 4º período lá de medicina, e eu falei nisso. Se tem que tratar, se o paciente tem a queixa, você tem que tratar a dor, e tem que tratar de maneira adequada, nos horários corretos, com a terapia correta. Terapia, entenda-se, remédio e fisioterapia, outras terapias que a gente utiliza na dor. Não deve subtratar, e você tem que reavaliar o paciente para saber se aquele tratamento está surtindo efeito e se ele está melhorando. Tem que tirar o paciente da dor. Então, além de tudo, eles têm essa ideia de não serem reavaliados. Muitos abandonam o tratamento, muitos se frustram com o tratamento, e há todas essas dificuldades que se tornam desafios para tratar a dor no paciente idoso. Vamos aqui para o nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta. Bom dia, doutor. Olha, eu queria saber, porque primeiro eu tenho artrose demais, meus joelhos são inchados, inflamados. Eu acabei de fazer um tratamento, terminou de tomar a medicação, voltou tudo de novo. Mas o que mais me incomoda é a dormida. Eu me deito, eu já adormeço. Quando eu me viro, é toda dormente, as mãos. Aí eu sempre durmo de papo pra cima, assim, boto uns travesseiros por conta das minhas varizes, que eu estou fazendo tratamento, aí eu durmo com elas um pouco elevadas. E a maior parte do tempo de papo pra cima, de bruços. Então eu fico toda dormente. Quando eu saio para atender a minha irmã, que é deficiente, eu me acordo no meio da noite, só falta não chegar no quarto dela. E é só
a divisória de um pergolado para a porta do quarto dela. Mas é muito difícil. É muita dor. Mas depois eu começo a andar pelo meio da casa, caminho, aí passa. Mas é muita dor, a gente acorda tão dolorida. Eu queria saber se tem cura para isso, se artrose tem cura, porque meu joelho é tudo inflamado. Eu já usei tanta canela de véia, pomada negra, tudo, e nada cura. Bom dia, doutor. E Me aí? alivia aí essas dores. Um abraço para Dilma Brito. E aí, doutor Valente? Olha, ela fez uma pergunta que eu acho que vai abranger várias pessoas, né? Primeiro que ela tem uma dor que é causada inicialmente por uma artrose de joelho. Assim, ela tem uma causa de dor delas é essa. E aqui eu faço um alerta. As pessoas idosas, elas dificilmente elas têm dor por um só motivo. Elas chegam com a dor, e isso eu passei até para os alunos, que quando você vai investigar uma dor numa pessoa idosa, você tem que buscar 3, 4, 5 motivos para aquela dor. Ela tem uma artrose de joelho, mas ela, além dessa dor no joelho, ela pode ter um limiar de dor mais baixo, ela pode ter alguma facilidade para ter dor, ela pode ter fatores que precipitam essa dor, obesidade, ela pode ter uma musculatura do quadril pouco reforçada. Então, avaliar a dor no idoso tem várias causas. Por exemplo, uma dor na coluna, tem um tendão, tem um músculo que está contraído, não é só a artrose. Se você for atrás só de identificar uma causa de dor, você não vai tratar adequado. Geralmente tem 2, 3, 4 fatores associados. Então, esse caráter multifatorial das dores. A abordagem tem que ser sempre buscando 2, 3 causas. Outra coisa que ela falou muito importante é sobre as consequências da dor. Quem tem dor não dorme, né? Ela disse que está tendo interferência no sono dela porque está tendo dor. Lógico, é por outro tipo de dor, uma dormência, uma dor talvez por outra causa, mas quem tem dor não dorme. Então, quem tem dor tem desfecho negativo em várias outras doenças. Quem tem dor, ele evolui de maneira desfavorável em qualquer cenário. Se você tem qualquer doença e tem dor, você evolui de maneira desfavorável. Causa insônia, causa depressão, o idoso ele começa a se isolar, se limitar porque tem dor, e começa a ter perda de incapacidade, ele entra num acima de fragilidade e começa a não andar mais. Tem a questão de quem tem dor ter necessidade de utilizar serviço de saúde várias vezes, e cada vez é um medicamento, e você tem um risco, já toma muito medicamento, de fazer reações adversas. A polifarmácia é um problema, um desafio da gente manejar a dor num paciente que já usa muito medicamento. A dor, ela causa déficit cognitivo. A gente tem uma relação muito forte de perda de memória em pacientes que têm dor. A gente não sabe se é a perpetuação da dor ou se os medicamentos utilizados para dor. Quem tem dor perde apetite, emagrece. Então é um cenário de péssimos desfechos. Não é só o sono que está atrapalhado, não. E ela pergunta o que é que tem que se fazer. É mais um estigma que a gente tem que quebrar. Dor não tem cura, artrose não tem cura. O que acontece, Marcos, tem controle. Controle significa o paciente ficar sem sintomas. Ele pode não ter tratamento para doença artrose, mas a gente consegue controlar a dor. O que é que acontece? Como eu falei, existem inúmeros desafios para tratar a dor no idoso. E o custo do tratamento, muitas vezes, inviabiliza o tratamento. Fatores sociais também inviabilizam o tratamento. Vou dar um exemplo. A gente faz a prescrição, a medicação, o remédio já tem um custo, né? A gente às vezes tem que fazer 2, 3, 4 remédios para poder controlar essa dor a longo prazo, já tem um custo. O paciente não é tratado só com remédio. A gente hoje, modernamente, a gente tem uma abordagem que a gente chama multimodal. A gente faz várias modalidades de tratamento para abordar a dor. Então não é só o remédio, é a fisioterapia, é a acupuntura, é a hidroginástica, é a massagem. São várias as terapias que ajudam. E isso, no serviço público, é quase que inviável. A nossa população, na maioria das vezes, não tem condições de pagar o tratamento completo. Então, o custo operacional de ter gente para levar para a hidroginástica, ter carro, ter o custo do transporte. Então, esse tratamento multimodal, às vezes, não é possível. Então, o tratamento não fica perfeito. Então, essa questão de não ter cura, muitas vezes, passa por essa dificuldade de tratar.
Um paciente que tem obesidade, a dificuldade que você tem de tratar a obesidade para melhorar a artrose de joelho é monstruosa. Então a gente, para você melhorar essa dor, você tem que diminuir a carga em cima do joelho. Então a gente tem a dificuldade de nutricionista, entrar num programa de atividade física adequado, ele passar por uma avaliação antes de iniciar a atividade física. Então, a operacionalização do tratamento otimizado da dor, que as pessoas acham que é só remédio. Não é só remédio. A própria dificuldade deles tomarem o remédio nas horas certas, isso limita um pouco. Então, controlar a dor, ela tem controle, sim. Algumas dores, elas são de origem por doenças graves, por exemplo, dor por causa de câncer, mas ela tem controle. Isso é qualidade de vida. Isso significa você dormir melhor, você não entrar em depressão, você não ficar incapaz, você não ter demência. Controlar a dor é você evitar tudo isso, mesmo que às vezes não tenha cura, mas você melhora muito a qualidade de vida. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Bom dia, Marcos Janta. Eu queria saber do doutor Belísio se quem tem espondilite anquilosante, se é normal viver sentindo dor direto, que não tem remédio que passe essas dores, faz tratamento e essas dores não passam. Isso é normal? Espondilite anquilosante? Anquilosante é uma doença reumatológica, onde o paciente vai ficando com os ossos num formato endurecido e realmente causa muita dor. Mas, assim, a recorrência de dor e a frequência com que o paciente tem dor é alta, mas isso pode ser diminuída com um tratamento eficaz. O que orienta aos pacientes, aos ouvintes, é sempre que for na consulta e tiver dor, você valoriza o sintoma. Doutor, estou com uma dor aqui no joelho, mas já tratei muitas vezes. Já vai desmotivando, desencorajando o médico a tratar. Não, olha, doutor, passou o remédio, não fiquei bem, quero melhorar a dor. A dor melhorou assim, melhorou assado, mas eu queria tratar a dor, porque é uma constante a subvalorização do sintoma dor, tanto pelo paciente e às vezes até pelo profissional médico, que finda tratando a doença, a artrose, passa o remédio para artrose e esquece de passar o analgésico para tratar a dor, é muito comum. Então tem que ser mais valorizada por todos esses desfechos negativos que a dor ela pode causar, principalmente num paciente idoso. Coloca ele numa cascata de perdas a longo prazo, que às vezes pode custar até a vida. Talvez ele pode até ficar vivo na terra, mas ficar sem uma qualidade de vida. Doutor Belísio, minha mãe tem Alzheimer e ela começou à noite a sonhar com muito pesadelo. E quando a gente consegue acordar ela já acorda muito sufocada, toma Donila para Alzheimer. É preciso levar a um especialista? Sem dúvida, isso é uma alteração do sono, pesadelo, né? É uma alteração do sono que a gente chama de transtorno do sono REM, geralmente. Ele tem várias causas. A demência, por si só, ela não cursa tanto com esse transtorno do sono REM. Algumas demências específicas, como por exemplo a demência por corpúsculo de Lewy, a demência por doença de Parkinson, elas cursam com esse transtorno do sono REM, porque tem todo um protótipo fisiopatológico de sinucleidopatias, doenças que causam isso. Na demência de Alzheimer, o que causa geralmente esse tipo de sintomas são medicamentos. Ela falou no Donila, o Donepezila. O Donepezila, ele é um medicamento que ele pode causar raramente, mas ele pode causar transtorno do sono REM. Eu sempre digo, o paciente está reforçando tanto a memória, que é um remédio para a memória, que ele está até lembrando de noite, ele acorda lembrando de noite. Mas isso não é o ideal, ele tem que dormir bem. Existem algumas estratégias, sem dúvida tem que ser reavaliada. Essa questão de reavaliação, de prescrição no paciente idoso é uma coisa que talvez a gente vá fazer um programa só sobre isso. As pessoas esquecem de que um tratamento num paciente idoso, ele às vezes precisa ser aumentado ou diminuído a depender
do tipo de tratamento. Ele tem que ser periodicamente reavaliado. É como um carro, eu sempre faço uma revisão de um carro. Você faz de quanto em quanto tempo? Pela quilometragem, ou você faz quando ele está ficando velho, você vai encurtando essas revisões no mecânico. Assim é um paciente, lógico, não estou dizendo que o idoso é um carro velho, mas a forma com que a gente deve sempre revisar a prescrição deve ser de maneira periódica, até porque eles são muito mais sujeitos a reações adversas, como é talvez o caso dessa paciente. Não é normal e procurar sim o médico assistente. Doutor Belísio, tenho 23 anos, sinto muita dor na minha coluna. O médico que fez um raio-x disse que eu tinha ordose e escoliose. Meus joelhos estalam muito. Toda a minha família tem histórico de doenças ósseas. O que é que eu faço para amenizar essas dores? Quem pergunta é Aldeane. Voltar num médico que deu o primeiro diagnóstico. Nesse caso dela, paciente jovem, não é comum tanta dor óssea com tanto sinal, né, de doença osteomuscular. É uma idade onde a gente ainda tem muito o que se fazer. Por exemplo, se for uma artrite reumatoide, tem muito o que se fazer para evitar a evolução da doença nas formas graves. Procurar o reumatologista. Tem mais pergunta. Cuido de uma senhora com Alzheimer e ela tem o hábito de coçar a pele até ferir. Ela quer saber se esse hábito pode ser porque ela não sente dor. Boa pergunta. Ontem foi o dia do estresse, né? E quase que a gente falava hoje sobre estresse do cuidador, mas como já tinha falado tanto de Alzheimer, a gente resolveu falar de dor. Mandar um abraço para todas as pessoas que cuidam de idosos. E nessa próxima sexta-feira, que Marcos me permita, a gente vai fazer uma reunião com nossos cuidadores de idosos lá da universidade, em alusão ao mês de conscientização da doença de Alzheimer. Todos vão ser contactados pelo telefone. Um sintoma comum da demência é os pacientes terem uma espécie de alucinação de ver algumas coisas na pele e ficar se coçando. Às vezes é por causa da demência, eles veem bichos, eles veem formigas, veem algumas coisas na pele e eles ficam com essa sensação. São alucinações visuais. Mas o que acontece na maioria das vezes é a pele ressecada, a xerodermia. É a coceira pela pele ressecada. A forma com que o paciente, o fato dele ter essa coceira não tem a ver com essa alteração na sensibilidade da dor, não. A coceira é provavelmente por alguma causa ou local, alguma causa na pele ou alguma causa de outro local que está alterando a pele. Se é nos braços, geralmente foi numa área exposta muito ao sol. Essa área ela requer mais hidratação ainda. Coceira no idoso, o primeiro passo é a gente hidratar bastante, 2, 3 vezes ao dia, com hidratante bom, com hidratante que não tenha potencial alérgico. Agora tem alguns pacientes que tem uma coceira eterna, hidrata, trata, busca tudo, e essa coceira, esse prurido da demência, é um sintoma que a gente encontra aqui e acolá num paciente que tem Alzheimer, que tem qualquer outro tipo de doença. O que é que a gente faz além do hidratante? É cortar bem as unhas, deixar ela bem aparadinha para que ele não faça ferimento. Minha sogra tem uma agonia nas pernas, aí ela toma 2 comprimidos de bromazepam, de 3 miligramas, não consegue dormir. Ela tem 67 anos, anda caindo. Será por causa do remédio para dormir? É um grande causador de quedas. Os benzodiazepínicos, o bromazepam, foi o prazolam, é um dos grandes causadores de queda. Primeiro, não recomendo parar, porque causa abstinência, tem que ser desmamado devagarzinho. Essa agonia nas pernas, existe uma doença chamada síndrome das pernas inquietas, que é uma agonia que dá nas pernas à noite. O paciente tem que mexer as pernas para poder aliviar, e essa agonia ela interfere no sono. O paciente tem dificuldade para dormir por causa dessa doença, e é uma doença que é facilmente tratável se não tiver nenhuma desordem em alguns sistemas, como por exemplo no ferro. A gente trata facilmente com medicamento, e ela interfere bastante no sono. Isso se for síndrome das pernas inquietas, uma inquietação à noite. Tem alguns critérios para
fechar o diagnóstico. Mas existem dormências, ela falou em dormências causadas por várias outras coisas, inclusive por insuficiência na circulação, por problemas circulatórios. O mais comum, a insuficiência nas veias, as veias com varizes às vezes visíveis e às vezes com varizes profundas, que a gente não vê, mas o paciente sente peso nas pernas, ele sente dormência, ele sente queimação, formigamento, isso por causa de má circulação. Então o caso dela pode ser uma doença chamada assim das pernas inquietas, e pode ser também um problema circulatório. Tem que tratar, senão não vai dormir bem. Para fechar, tenho hérnia de disco, sinto muita dor e dormência no rosto e na perna. Também sinto muita dor de cabeça, é normal? Dependendo do lugar de onde é a hérnia de disco, né? Tem hérnia de disco na coluna do pescoço, pode ser na coluna torácica, pode ser na lombar. A hérnia de disco ela pode causar dormência, parestesias em áreas que estão relacionadas onde está a hérnia. Por exemplo, se é uma hérnia lombar, ela pode comprimir raiz nervosa das pernas. E a dormência seria nas pernas, não no rosto. No rosto seria alguma coisa de nervo, de pá craniano, dos nervos cranianos. Então, pode sim estar associada com dormência, mas desde que aquela dormência tenha relação ao lugar onde tem a hérnia de disco, que pode ser na coluna lá embaixo, lombar, ou pode ser na coluna do pescoço. A depender do lugar, pode sim ser relacionado assim. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço e até a próxima terça, se Deus quiser.